Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Espero que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Semanalmente nós colocamos os materiais aí para que você possa ser abençoado com eles. Espero também que vocês sejam um instrumento divulgando esse material, compartilhando para o maior número de pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, que você possa curtir, ativar o sininho, para que você fique ligado em todo o conteúdo que nós postamos aqui nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Fabiano Souza e estarei abordando com vocês no dia de hoje a lição de número 8, que vai falar sobre discipulado no ambiente de trabalho, dando continuidade à nossa cartilha desse trimestre, que tem como tema o discipulado cristão, teologia e prática, comentada pelo pastor Gilmar Vieira Chaves, da editora Central Gospel. Bom, o nosso texto áureo da nossa lição de hoje, ele se encontra na carta de Paulo a Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios 10:33, que diz como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Esse é o nosso texto de ouro, é quem vai nortear aquilo que é o conteúdo principal dessa lição. O nosso texto bíblico básico encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 8. Você, professor, precisa ficar atento nos objetivos dessa lição, que é entender que todas as ações do cristão, inclusive na realidade de trabalho, devem contribuir para a glória de Deus. A gente vai falar sobre isso, isso é importante. E conscientizar-se de que seu ambiente de trabalho deve ser utilizado para manifestar sua fé em Cristo e levar pessoas ao conhecimento da verdade. Eu acredito que esse seja o objetivo geral de todas as lições desse trimestre, fazer com que nós venhamos a adquirir essa consciência, que possamos arregaçar nossas mangas e ir aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos comissionou a fazer. E o objetivo número 3 é aplicar os métodos específicos de discipulado e evangelização em seus relacionamentos no trabalho. Como palavra introdutória, eu gostaria de deixar aqui a vocês do reconhecimento da dificuldade que é discipular no ambiente de trabalho, por diversos fatores. Eu considero ser o ambiente de trabalho e a nossa casa dois locais desafiadores para que nós venhamos a discipular pessoas. Por que eu considero isso? Porque por ser esses dois ambientes em que nós passamos uma grande parte do nosso tempo, um ambiente que a gente permanece por muito tempo, acaba que as pessoas elas acabam conhecendo a gente de uma maneira mais íntima, né? Sabendo os nossos defeitos e as nossas qualidades, não que nós venhamos a passar para eles uma capa, né? uma máscara de alguém perfeito, porque nós não somos, nós temos falhas, mas de fato, dependendo daquilo que é o defeito de uma pessoa, isso pode influenciar no fracasso ou no êxito de um discipulado. A verdade é que esses dois ambientes, o de trabalho e o de casa, e essas pessoas que estão nesse convívio, elas nos veem em diversas situações, né? Em momentos desafiadores, de cobrança, de exigências, de dificuldade, de pressão. Então essas pessoas elas estão vendo a maneira com que nós reagimos diante dessas situações. Porque, de fato, o que as pessoas veem nos veem antes daquilo que nós falamos. Então, aquilo que somos, o nosso comportamento chega primeiro. Então, é por isso que eu considero ser um ambiente muito desafiador, porque nem sempre você vai estar bem, né? Então, nem sempre você vai reagir da maneira que você gostaria diante dos dilemas de trabalho. Então, é, sim, um ambiente desafiador para o discipulado, mas nós não podemos desistir. Precisamos cuidar da nossa vida, porque a nossa vida, para muitas pessoas, vai ser a única Bíblia que eles vão ler. O nosso comportamento, nossa maneira de reagir. Essa é uma coisa interessante, como palavra introdutória, que eu posso deixar aqui para você. A nossa concepção de hoje sobre discipulado nem sempre foi assim. Se você quiser, dependendo do contexto que você estiver lecionando essa aula,
no tópico 1.1, ele vai falar um pouquinho da teologia medieval. Se você quiser aprofundar isso, você acha que vale a pena aprofundar um pouco mais sobre isso, explicar um pouco mais sobre isso, aí você que vai determinar, você como um agente ali, educador, vai determinar se é interessante ou não para a sua realidade. Mas a verdade é que se você for voltar para a teologia medieval, lá entre o século V e o século IX, vai ter a filosofia patrística lá dos primeiros padres da igreja primitiva. Aí você vai ter que falar de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, como ele construiu uma filosofia cristã com base na filosofia de Platão. Aí você conhece ali, falar um pouquinho sobre o dualismo de Platão, que ele considerava um mundo inteligível e um mundo sensível. E aí esse mundo inteligível ele considerava como sendo um mundo superior, e esse mundo sensível, ou seja, aquele mundo que nós nos relacionamos através dos sentidos, como um mundo inferior. E essa é a maneira que se pensava as coisas de Deus nesse tempo, né? A teologia medieval, daquilo que se tinha nesse tempo. Então existia essa separação entre o que é sagrado e o que é secular, né? Entre aquilo que é deste século. Ele considerava, de acordo com a base dessa filosofia de Platão, do dualismo de Platão, o sagrado algo superior e o secular algo inferior. O problema é que esse pensamento ele restringia as atividades espirituais a locais específicos e a grupos de pessoas específicas. Isso limitava a ação daquilo que nós entendemos hoje como sendo o discipulado, o evangelismo. Isso muda um pouco. Graças à reforma protestante, lá do século XV, as 95 teses do mais famoso reformador Martinho Lutero, além de outros legados que a reforma protestante deixou, tem essa quebra de paradigma. Dentre os lemas da reforma protestante, existe um que é chamado de sola scriptura, isto é, a escritura como uma única lei da igreja. Antes, a tradição ela tinha um peso muito influente na prática da regra de fé da igreja. Agora não, com a reforma protestante, a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática da igreja. E se você olhar para a palavra de Deus, a gente vai entender essa questão do evangelismo, do discipulado, uma coisa mais abrangente do que restrita para um local ou pessoa específica. O exemplo é 1 Pedro 2,9, vai dizer: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como a palavra de Deus abrange, ela quebra esse paradigma de um local específico, de uma pessoa específica, dizendo que nós temos esse chamado, sacerdócio real, de levar a palavra de Deus, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou para todas as pessoas, em todos os lugares. E aí que dá, né, esse contexto atual nosso, que a gente encontra lá, que vai nortear toda essa lição desse trimestre, do Evangelho de Mateus capítulo 28, do verso 19, o verso 19 e o verso 20. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então existe esse chamado universal, essa grande comissão, e também existe uma promessa de Deus de estar conosco o tempo todo. Então aquilo que era restrito a um lugar e a pessoas específicas agora recebe uma conotação mais abrangente, não tendo limite algum, restrição algum de local ou de pessoa, né? Então é algo agora, é uma responsabilidade de todos, em todo lugar, inclusive no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos exercer essa comissão. E o subtópico 1.3 vai falar: o meu trabalho é para a glória de Deus. Verdade, lá em Romanos capítulo 11, no verso 36, vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o nosso trabalho. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho, o nosso comportamento no trabalho recebem direta influência de Deus e recebe direta presença de Deus, que o nosso trabalho, nosso comportamento no trabalho é a razão de Deus. Então, tudo é dele, por ele e para ele. Então,
tudo que temos, tudo que somos, que conquistamos, foi Deus quem nos deu, inclusive essa porta aberta que é o nosso trabalho. Isso é muito importante a gente entender que não há essa divisão, não há essa separação, que em todo lugar que nós estejamos, nós temos uma comissão e temos um Deus que está sobre nós, que nos guarda e é a razão de tudo. E o ambiente de trabalho, mais uma vez, ele é um ambiente muito desafiador, porque você vai discipular, você vai com discernimento falar da palavra de Deus, você vai acompanhar colegas de trabalho e algumas pessoas vão te chamar de Bíblia, algumas pessoas, você que é da Advec, talvez já saiba o que eu estou falando, as pessoas vão falar do seu nome e no final vão usar o sobrenome Malafaia de uma maneira pejorativa, mal sabendo eles que nós recebemos como um elogio, né? Então isso vai acontecer, essas resistências e essas questões vão acontecer. E aí eu oro ao Senhor que Deus te dê discernimento, estratégia, para que de uma maneira mais leve você possa contornar essas questões. Mas você precisa saber também que assim que eles passarem por alguns desafios, eles também vão te procurar para que você possa orar por eles. Essa também é uma verdade. Então, sempre haverá outros motivos pelos quais recebemos alguma coisa ou que estamos em algum lugar, sempre haverá o outro motivo. E um outro motivo que eu posso já afirmar a você é que você, onde quer que você esteja, onde quer que o Senhor te colocou, Ele te colocou para que você dê frutos. João 15:8 vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então fomos chamados, além desse motivo de você dar o sustento para sua casa, dessa porta estar aberta, um outro motivo que eu posso dizer, além de outros que eu tenho certeza que você sabe que tem, nós fomos chamados para dar frutos, independente do lugar que nós estejamos, nós temos que fazer a diferença nesse sentido. E o que somos? E para que viemos? Isaías 61:3 vai dizer que nós somos plantados pelo Senhor para a sua glória. Além dos motivos aparentes, você está aí nesse ambiente de trabalho. Assim como Adão no jardim do Éden, o Senhor enxertou ele naquele lugar para que ele possa lavrar e cuidar do jardim, isto é, administrar e proteger aquele lugar. Então você também tem uma outra razão de ser para você estar nesse trabalho, de cuidar de vidas, de pessoas, né? Então que Deus te dê estratégia necessária para que você possa alcançar todos os objetivos que o Senhor tem para você aí neste lugar. Um outro motivo, além daquele aparente, que você está aí neste lugar, que você está aí nesse ambiente, para que você está aí para obedecer a Deus, dando um bom testemunho daquilo que Ele é na sua vida. Não é uma coisa fácil dar bom testemunho. Então, que Deus te guarde onde você está, que Deus te dê estratégia, que Deus te abençoe, te fortaleça, para que você, aonde está, você possa obedecer a Deus, dando bom testemunho da fé que você escolheu seguir. Outro motivo é que para que viemos a viver neste lugar onde você está de trabalho, viver para a glória de Deus, independente de qual ambiente que independente de que atividade você faça aí, do clima do trabalho onde você está aí para fazer a diferença para a glória de Deus. Nós estamos em qualquer lugar que nós vamos para que tornemos o nome do Senhor conhecido, com o nosso agir, com o nosso comportamento e, se possível, com a nossa fala, se o local onde você estiver permite fazer isso. Então, precisamos fazer a diferença no ambiente em que vivemos. Isto é, precisamos mostrar que é possível viver de maneira melhor, independente das circunstâncias e do ambiente. E isso pode lhe trazer resistência. E aí, mais uma vez, eu peço ao Senhor que venha lhe guardar, dando estratégia para que você possa contornar essas dificuldades desafiadoras que é você discipular, principalmente no ambiente de trabalho. No tópico 3, como discipular no ambiente de trabalho, e aí a gente remete lá para o nosso texto de ouro, 1 Coríntios 10:33, como também tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, como que eu posso, de uma maneira exitosa,
discipular no meu ambiente de trabalho? Primeiro, seja um exemplo como funcionário. Isso envolve pontualidade, sejamos funcionários pontuais, capacitação profissional, buscar essa autocapacitação, que as pessoas possam ver em nós alguém que, se porventura apareça alguma dúvida no seu trabalho, alguém que eles possam pensar assim, olha, eu vou a fulano perguntar porque ele estuda sobre isso, ele tem um conhecimento sobre a função daquilo que ele exerce e ele vai certamente me dar uma solução. Outra coisa é sendo íntegro na solução dos problemas, né? Ser justo nisso, nessa área da solução de problemas no ambiente de trabalho. E eu lembro que ser íntegro é muito importante e no meu trabalho existe dois tipos de avaliação. A avaliação horizontal, que são os meus próprios colegas que me avaliam, e a avaliação horizontal, que é o meu chefe direto que me avalia. E um dos tópicos lá é integridade. E é um item que eu tenho uma preocupação especial com ele. Eu estou sempre acompanhando esse item para ver como é que ele anda, porque eu considero ser um ponto muito importante para que eu venha a ter êxito naquilo que Deus me plantou, além dos motivos aparentes para estar lá. E é interessante que a gente tem que pensar, mais uma vez eu vou falar sobre isso. Certa vez eu recém-convertido, fui a uma viagem, e aí nessa viagem, nesse local, a gente foi dividido em duas equipes, e aí eu pensando que ninguém estava me reparando, as atividades normais do trabalho, ficamos 2 semanas lá. Quando nós nos reunimos de novo para retornar para casa, uma pessoa que estava em outra equipe perguntou para uma que estava na minha equipe, perguntando, e aí? Ele manteve a decisão dele de aceitar a Cristo ou ele jogou tudo pro alto aqui enquanto esteve aqui? Então a gente acha que não, mas nós somos observados o tempo todo do ambiente de trabalho. Por isso que é importante a gente ser um exemplo de funcionário, porque as pessoas estão nos vendo. O outro, use o poder da cordialidade. Irmãos, a coisa mais desagradável que eu penso é você ter uma pessoa que trata muito bem o seu patrão, né, alguém que esteja acima, e trata de uma maneira muito equivocada os colegas de trabalho, ou então as pessoas que estão abaixo dessa cadeia do trabalho, né, que estão sob sua responsabilidade. Isso é algo muito complicado, muito constrangedor. Nós precisamos tratar com o mesmo respeito que nós tratamos o patrão, tratarmos a todos os nossos colegas de trabalho. Isso vai favorecer a nós naquilo que é o ambiente do nosso trabalho e do relacionamento com os nossos colegas. Isso vai influenciar também de uma maneira decisiva o nosso sucesso ou fracasso no discipulado de pessoas que porventura vierem a aceitar a Cristo através da sua vida ou em algum momento de suas vidas. Outra coisa importante é não seja inconveniente e aproveite as oportunidades. Nós temos aprendido que a oportunidade tem uma certa velocidade e ela é inconstante. Pode ser que ela tenha agora ou que de repente você nunca mais a tenha. Então tenha discernimento, peça discernimento ao Senhor para que Ele coloque, o Espírito Santo coloque na sua boca, que o Espírito Santo coloque na sua boca a palavra certa para o momento certo. Outra coisa, não sejamos nós pessoas que reclamem o tempo todo, pessoas que sejam inconvenientes, a ponto de que você está num ambiente, as pessoas estão no ambiente, a pessoa chega e aí uma pessoa vai disfarçando, vai saindo uma de cada vez, porque se trata de um chato, desculpa falar a expressão, um chato de galocha, alguém que ninguém suporta estar. Se você quer ter sucesso, se eu quero ter sucesso no meu ambiente de trabalho, naquilo que se refere ao discipulado, eu preciso ter discernimento de aproveitar as oportunidades e de não ser uma pessoa inconveniente. Outra maneira que pode nos ajudar a ter esse sucesso no ambiente de trabalho, naquilo que se refere ao discipulado, é que nós viemos a demonstrar preocupação pelos colegas de trabalho. Perguntando como ele está, sem pretensão alguma, mas com alguém que de fato se preocupa, né, com as questões dos nossos colegas de trabalho. E, se possível, esteja presente nos momentos de alegria, né, se assim você for convidado, e também principalmente os de dificuldade. Eu acho que temos que nos preocupar mais, não se ele fez uma festa ou se ele nos chamou ou deixou de nos chamar,
mas e sim se ele estiver passando por algum dilema, passando por alguma questão complicada, a gente tem que se preocupar se essa pessoa não vier a nos procurar, nos pedir ajuda, um aconselhamento ou uma oração. Se as pessoas não acreditam que você realmente foi transformado e que esse Deus que você serve é um Deus que pode dar fim àquela causa, dar fim àquelas questões pessoais dele. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Se ele fez festa e nos chamou, isso é de menos. Eu acho que a preocupação nossa maior é essa, de porventura ele passar por alguma demanda, alguma questão e ele não nos procurar para que venhamos a os auxiliar com uma palavra, talvez, ou até só com um ouvido, só com o fato de ouvir aquela necessidade, ou até mesmo deles não acreditarem no Deus que nós servimos, para que venhamos a orar e Deus venha transformar aquela ocasião. Então, eu acho que essa deve ser a nossa maior preocupação. Sempre que possível, esteja presente nesses momentos difíceis. Isso vai fazer uma diferença muito grande, você demonstrar essa preocupação, com o seu colega de trabalho, com a vida dele, independente de religião ou coisa assim, das nossas intenções, mas que nós sejamos alguém assim como Deus nos quer, preocupados com essas demandas, preocupados e sendo companheiros dessas pessoas. E aí eu não sei a questão do trabalho de cada um, mas se assim permitir, se o teu chefe, teu patrão permitir, se as pessoas que estiverem aí quiserem, é possível, intervalo de almoço, fazer um momento de reunião, que você possa expressar algo da palavra de Deus, ou um culto realmente, se tiver essa oportunidade. Então sempre está envolvendo essas pessoas que estão aí no seu trabalho, de uma certa forma, as coisas espirituais. E aí você com isso pode convidar esses colegas de trabalho e amigos para que eles venham a eventos da sua igreja ou de uma igreja mais próxima de suas casas. O nosso pastor costuma dizer que se de repente você chama a pessoa 1000 vezes, na 11ª vez essa pessoa vai. Então a gente continue orando ao Senhor, continue buscando estratégia, discernimento, que em nome de Jesus, o seu discipulado, você vai ser alguém que vai dar frutos no local onde você está, no local onde Deus te plantou para estar. Então, que você dê fruta aí onde você está. Então, deixa Deus te usar, seja um instrumento da salvação do Senhor no teu trabalho. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Espero que você tenha gostado dessa lição e que você possa compartilhar mais uma vez ela para todos os seus contatos, para que você também seja um agente abençoador, que você já comece hoje, a partir de agora, a cumprir o seu ID de um discipulador, pregando o Evangelho a todo tempo, a toda hora, inclusive nas suas redes sociais. Deus te abençoe e muito obrigado.